Feche os olhos, respira profundamente, respira mais uma vez. A ti rendo graças, Pai, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Gratidão pela vida, gratidão pela paz interior, gratidão pelos desafios que são colocados na minha frente, para que eu fique cada vez mais forte. Que a aula de hoje seja como uma flecha, atravessando o coração e a mente de cada um que está aqui presente e abençoando e liberando as permissões para que o cérebro de cada um, a mente, a energia, tudo isso fique aberto à prosperidade, a valores cada vez maiores e que eles possam acessar o que de fato é ser próspero, que é viver em comunhão contigo, é se tornar uno com o próprio Criador. Assim é, assim está feito. Nesse momento, cada um de vocês agradeçam pelo dia de hoje, pela oportunidade de viver, que tudo se resume à visão. Muitos, muitas vezes reclamam de onde estão. Mas a pergunta é: e se você estivesse morto? O que que você prefere? Viver no deserto durante um tempo ou estar morto? E isso pode ser uma comparação forte. Mas quando você pensa nesse algo que é mais forte, você valoriza mais ainda a vida. E você entende que você preferiria viver. O problema é que você já está morto em vida. Quando você não agradece, quando você não vive a vida que já foi te dada, quando você não vive os recursos que você já tem, quando você não desfruta do tempo que você tem para desfrutar, quando você não desfruta da riqueza que Deus já te deu, que é ser você mesmo, que é ter a família que tu tem, que é ter os amigos que você tem. Aprenda a olhar de uma forma diferente, pois aquele que olha de uma forma diferente, o mundo te dá exatamente o que tu merece, alinhado com a forma que você olha, que você vê. Então, mude o look set, que é a configuração do olhar, que automaticamente o teu mindset vai mudar. Muitas vezes a vida não tá ruim, ela só tá sendo olhada com esse óculos negativo. E muitas vezes a vida tá boa, mas às vezes ela tá sendo olhada com óculos negativo, com óculos alinhado ou desalinhado com isso. Então, graças sejam dadas. Respirem mais uma vez e vamos nessa. Depois de trazer esse momento de conexão, eu vou trazer algo bem forte que tava fugindo durante muito tempo e eu resolvi me posicionar. E esse posicionamento ele requer mexer num ninho de vespas. Só que o que eu tô falando não é sobre a política em si, mas o que tá por trás dela. Eu recebi um chamado de conectar pontos que normalmente as pessoas não enxergaram ainda, o que foi me mostrado espiritualmente. E eu resolvi só soltar. E eu já tô vendo o que que tá acontecendo. Já recebi pessoas questionando quais são as referências que eu tenho para falar sobre o que eu tô falando. Pessoas discutindo pontos, tanto no meu direct como nas postagens. E eu quero que vocês tenham um discernimento e uma clareza muito forte de que eu não estou falando sobre política, apesar de citar políticos. Eu estou falando sobre o que aqueles políticos ou aquele lado abre portas para questões espirituais. E aqui vale lembrar, por muito respeito e muito carinho e muito amor que eu tenho por cada um de vocês, que em nenhum momento, mesmo discordando do que eu falo, vocês esqueçam o que é esse movimento e o quanto eu me entrego para fazer com que vocês prosperem cada vez mais. Eu vim aqui para destravar vocês e eu vim para servir.
E vocês não são obrigados a concordar com tudo que eu faço e com tudo que eu falo. E esse é um discernimento de quem tem maturidade. Eu não quero que vocês concordem comigo 100%, porque se vocês concordassem, vocês estariam sendo alienados a mim. E quem gosta de alienados é o diabo. E o diabo vai falar muito de mim lá no inferno. E que ele fique muito puto comigo, porque agora eu decidi me posicionar. E eu segurei durante muito tempo. E é o que muitos têm medo de fazer. Mas eu vi o que é a política por trás, porque eu já fiz parte. Eu vi o que é o submundo também. Eu já vivi por lá. Agora tá na hora de trazer luz à consciência. E as consciências que estiverem fechadas e o coração estiver fechado, a minha voz não é para todos, é para os que querem receber. Então eu tô alertando vocês que eu tomei um novo posicionamento, que já é que nem a brincadeira. Lascou, que não tem mais como voltar atrás, que depois que eu postei o primeiro eu não vou voltar mais atrás. E tá na hora de escancarar a realidade, a forma que eu vejo o mundo e o que eu recebi para mostrar. E tem gente que não vai. E aí fica uma visão para vocês. Quando vocês tiverem um chamado, leva um tempo pra gente ter coragem de falar sobre isso. E aí levou talvez anos para eu falar de fato sobre isso e assumir ficar. Porque toda vez que eu fui e tentei falar, eu levei porrada. Porradas espirituais, inclusive. E eu não sustentei. E agora eu tô aqui para sustentar. Passei por todo um trabalho espiritual para conseguir segurar isso. E esse posicionamento, por que que eu tô falando sobre ele? Porque ele é da tua vida também. O que é que tu precisa se posicionar com a tua própria mente? Quais são os posicionamentos que tu precisa com teus familiares? Quais são os posicionamentos que tu precisa dar com amigos que tu tem? E qual posicionamento tu tem sobre o espiritual? Porque não dá pra ficar em cima do muro mais. Quem fica em cima do muro já tá do lado invertido. Experimentem não fazer nada na casa de vocês durante um mês. Vai virar um caos, vai ter rato, barata, cupim, tudo que vocês imaginarem, provavelmente pode até ficar inabitável. Só de não fazer nada eu já estou fazendo. Então hoje a aula também exige comportamento de vocês, exige ações de vocês. E eu não estou falando para vocês se posicionarem como eu me posicionei, levou um tempo para isso. Mas estou convidando a vocês se posicionarem com vocês mesmos, para a vida de vocês e para aqueles que estão ao redor. Porque também falando sobre permissão, hoje vai ser permissão de uma forma que vocês não ouviram ainda, porque tem a permissão da mente, das crenças, tem a permissão no sentido das dependências emocionais e tem a permissão do cérebro. Qual a diferença de mente para cérebro? Pedro, tu sabe me dizer? Cérebro é o físico, mente é a conversa, o intangível. Isso? Exato. O cérebro é o que eu chamo na computação, se for fazer um paralelo, é o hardware, a parte física, é o computador. E eu já comecei a aula, tá? Aqui eu não tô mais falando, comecei a aula mesmo. Então, o cérebro é a parte física, é aquela parte do computador que eu consigo tocar. É o teclado, é todo o dispositivo hardware, todo o processamento, tudo isso. O que que é a mente nesse caso? A mente é o software, é aquilo que eu não posso tocar. É o sistema operacional, são os aplicativos, é tudo que está instalado. Então, só para ficar claro isso. Jadel, então quer dizer que existem bloqueios e travas e faltas de permissões no cérebro, sim, assim como existem no teu corpo. Tem pessoas que têm bloqueios no corpo ou traumas que são gravados no corpo. Uma vez estava acompanhando uma pessoa fazendo uma massagem terapêutica, ela tocou em um ponto do corpo do cara, o cara deu um berro assim que, cara, parecia que tava morrendo, porque tocou exatamente no ponto que tinha trauma. Então, o nosso corpo guarda essas travas, esses traumas, e a nossa mente física também guarda isso. Massa.
O que, o que que eu quero trazer com isso? Agora a gente inicia a aula. Como liberar a permissão do cérebro? Estão prontos? Bora nessa, que eu tô animado para essa aula. Vocês me avisam quando tiver aparecendo aí a tela. Fechou? Ok? Perfeito. Abrindo as permissões do cérebro. Eu resolvi chamar assim, mas na real é como se o cérebro te liberasse um alvará para que você consiga prosperar e construir algo. Imagina um lugar que não tem um alvará de funcionamento. Vai chegar alguém e vai fechar aquilo, ou vai destruir muitas vezes. Então, quantas vezes o teu próprio cérebro já destruiu coisas que tu estava tentando construir? Só que não quer dizer que teu cérebro é o teu inimigo. O teu cérebro, ao mesmo tempo, ele é o teu melhor amigo e, ao mesmo tempo, o teu pior inimigo. Depende muito de como tu se relaciona com ele. Qual é o contexto que eu quero trazer? O amigo que te deixa na mão sempre. Alguém já teve um amigo que, tipo assim, porra, eu marco coisa com o cara direto e aí toda vez o cara falha. Eu já fui esse cara também. E eu também já tive vários amigos que falharam assim. Ou aquele cliente que te promete algo e falta nas aulas ou falta no individual, então tu marcou 3 vezes seguida com o cara toda vez dá uma desculpa e não aparece. Alguém já teve algum cliente ou algum amigo assim? Que tu marcava algo, o cara falhava. E aí tu marcava de novo, ele pedia desculpa, falhava de novo. Marcava de novo, falhava de novo. Isso, cliente ou amigo. Vocês concordam que essa pessoa perdeu credibilidade contigo? A credibilidade foi diminuindo, foi descendo? Sim, né? Faz sentido. Agora, quantas vezes você falou, vou acordar todo dia cedo, vou fazer o devocional todo dia, vou começar a investir meu dinheiro, vou finalizar tal projeto e você não fez? Alguém aqui já passou por isso? Comenta aí no chat. Quem nunca fez isso, atira a primeira pedra. Muito, né? Já queria a energia de vocês aqui na participação do chat, tá? Vai ser importante essa troca para que vocês estejam em movimento, em ação e recebendo a energia do que eu tô falando. Aqui não é Netflix, tá? Pode largar a pipoca. Depois, se quiser assistir como Netflix, vocês inventam aí. Aqui é implementação, é participação, é energia de troca. Certo? Quando tu fez isso, quando tu fez essas promessas e tu falhou, principalmente nos primeiros dias, tu foi perdendo a credibilidade com o teu próprio cérebro. Então, da mesma forma que a gente fica muito puto com aquele cliente ou com aquele amigo que fica falhando com a gente, o teu cérebro fica muito puto quando tu fala que vai fazer um negócio e tu não faz. Só que onde é que isso impacta no teu faturamento? Vocês vão já descobrir. Vocês vão ficar abismados com isso. E aí você já investiu uma grana muito alta para fazer mais dinheiro, para fazer vários movimentos, só que o teu cérebro não te libera mais o alvará. Ele fala: "Não, aqui não". Vocês vão entender. Ou seja, o cérebro ele se torna um guardião cético. Imagina um guardião que você vai chegar num lugar ou um porteiro e aí tu tenta falar: "Cara, mas eu vou entrar e vou sair rápido". O cara não vai entrar, não vou deixar. E o cara fica cético ali te fazendo pergunta, te fazendo questionamento e não deixa tu entrar. Então imagina, tu vai explicar algo para alguém e a pessoa fica ali como um guardião, como alguém que é cético e fica te perguntando e não acredita no que tu fala. Então ele começa a se tornar cético em relação a você. Tu fala que vai fazer um negócio e ele fala: "Ei, você fazer?
Você aí vai fazer. Será que tu vai fazer mesmo? E aí começa o ponto. E lembrando, o teu cérebro não é o teu inimigo. Ele é um guardião cético, um fiscal rigoroso programado para uma única missão: economizar 100% da energia. O teu cérebro não foi feito para você prosperar. Ele foi feito para você sobreviver com o mínimo de esforço possível. Lembra, né? Tem vários estudos que falam que nosso cérebro hoje ainda, né? Ele é como se fosse o cérebro lá dos, vou chamar de Neandertais, mas os homens da caverna, tipo, onde se tu gastasse muita energia, tu virava uma presa fácil. E tu também não poderia gastar muita energia porque tu não tinha alimento fácil para tu repor essa energia, então tu corria risco de vida. Logo, o teu cérebro mais primitivo, ele quer sempre te autopreservar. Aqui são contextos básicos assim que são estudados na psicologia em vários lugares que comentam muito sobre isso, né? Sobre o cérebro tem um papel principal de autopreservação. Vocês já viram uma explicação de consciente, subconsciente e inconsciente? É como se a gente estivesse falando aqui do inconsciente, nessa explicação onde o cérebro é o que autopreserva você da sobrevivência. Ou seja, a única função do cérebro é economizar 100% de energia. Então, se ele está no modo economizar 100% de energia, qualquer pensamento em um projeto novo já gasta energia do cérebro. Então ele já é, peraí, resistência. Guarda aí que eu vou já chegar. Resistência. Ele resiste a qualquer nova história que exige um grande gasto calórico, pois o seu sistema operacional de milhões de anos prioriza a sobrevivência, não o crescimento. Eu não estou conectando nenhum ponto ainda, para a gente conectar daqui a pouco. Estou só falando dados e trazendo algumas informações. Para cada uma nova meta, aí agora começa a chave. O cérebro exige um lastro. Vocês sabem o que é lastro ou não? Vou revelar. Definição de lastro. Uma definição simples. Lastro é o fundamento ou a prova que o seu cérebro primitivo exige. Por exemplo, se tu vai dar um curso, tu tem que ter lastro. O que é lastro? É conhecimento. É um fundamento para tu passar as informações. Nesse caso da explicação, o cérebro primitivo, que é o inconsciente, trazendo outra explicação, ou o cérebro reptiliano, como também é chamado, ele exige um lastro para acreditar e apoiar uma nova meta ambiciosa. Se o teu cérebro perceber que a história tem lastro, ele vai dizer assim, ó, pode ir, que eu te apoio. Aí você vai lá e fala assim, ó, cérebro, eu entrei no desafio 10K e quero fazer 100K por mês. Agora a gente começa a brincadeira. Teu cérebro vai olhar pra ti e vai falar assim, ó, ei, Pedro, de onde foi que tu tirou essa história? Quem você conhece que tá vivendo essa história aí? Ô, Pedro, quanto é que vai custar esse negócio, hein, de energia e tempo? Porque eu quero só descansar, não quero gastar 1% da minha energia. E eu vou te fazer a última pergunta, que é: você tá disposto mesmo a viver essa história? Esse é o guardião cético te perguntando. E aí o que que acontece? Teu cérebro olha pra ti e fala assim, ó, negado. Querem saber o porquê? Comentei no chat. Quem ainda não entendeu? Alguém já entendeu o que que eu tô falando? Abre o microfone e fala. Sim. Tu eu já expliquei, né, Gaiato? Mas explica aí. É, não, explica agora não. Segura. Deixa a galera. Eu lembro que eu te falei. Negado. Vamos ver o chat aqui, ó. Beleza. Por que que foi negado? O cérebro olha pro Pedro, por exemplo, e fala assim, ó. Ô Pedro, consultando aqui seu histórico, você tá apenas empolgado. E eu não vou gastar energia com alguém que é empolgado e começa um negócio e não vai até o final. Eu já sei que tu não vai até o final. Ô Carlos.
você tá apenas empolgado. Tu não vai fazer esse R$ 200.000 que tu tá planejando. Então é melhor nem começar, tu não vai ter permissão nem de começar. Porque tu é apenas um cara empolgado. Eu tô consultando aqui teu histórico, não tem lastro nenhum. A credibilidade que tu tem comigo tá quase zero. E aí, como é que a gente faz? Não tem conversa, irmão. Acabou, não vai nem começar. Tu não tem permissão nem pra começar. E é por isso que muitas vezes vocês começam e o negócio fica pesado de um jeito. E é que eu não tô nem falando sobre crença. Aqui eu não tô falando sobre a crença de não merecimento ou de não poder ir. Aqui eu não tô falando sobre permissão de ancestralidade, não, tá? Eu tô falando do teu cérebro. É o básico do mais básico. Todos vocês ficam procurando só a reprogramação mental e todos vocês ficam procurando lá, sei lá. Eu, por exemplo, tenho a mentoria lá do Elton Euler, que trabalha permissão, as questões de dependências emocionais. Aí vocês trabalham constelação, a parte energética. Só que o cérebro de vocês fala assim, ó, você pode fazer o que você quiser, irmão. Tu não tem credibilidade comigo e é eu que controlo tudo. E acabou a conversa. Vocês entendem que muitas vezes não adianta ficar só reprogramando na mente e fazendo várias coisas energéticas? Se o teu cérebro não te valida, puta merda, né? Essa é de lascar. Mas é isso. Todo mundo quer ir para avançado, mas não faz o básico. E aí teu cérebro olha para ti e fala assim, ó, ele tranca a porta e fala assim, ó, você não vai. Você não vai por causa do seu passado. Você não vai por causa das tuas companhias, porque esse ambiente tu tá, não sei como é que tu tá aí. E você não vai por isso, você não vai pelaquilo, você não vai porque você já falhou várias vezes, você não vai porque você prometeu várias vezes que ia começar a investir e não investiu. Você não vai porque você prometeu quando fizesse mais dinheiro, você ia tirar tal porcentagem para multiplicar e ter mais cliente e você não fez. É simples de entender. É só olhar para o lado ou para um cliente e ver quem já perdeu a credibilidade contigo. Replica isso pro teu cérebro. Então, de fato, o cérebro tranca a porta e não adianta. Não adianta espernear. Você pode até fazer uma reprogramação mental que te dá motivação para fazer durante uma semana. Mas o teu cérebro vai falar, irmão, de novo, eu não vou passar um mês gastando energia contigo, porque eu sei que na segunda semana tu vai parar de fazer. E aí a gente gastou energia à toa. Então é melhor nem começar mais. Eu quero poupar energia. Gente, isso é a base do nosso sistema, que é não foi feito para prosperar. Foi feito para gastar energia e te manter sobrevivendo. Deixa eu ver no chat aqui. O problema central, portanto, né, não é a ambição, mas a falta de provas, de lastro. O teu cérebro não aceita histórias poderosas porque não existem histórias pequenas validadas. Olha essa frase. O cérebro não aceita histórias poderosas porque não existem pequenas histórias validadas. Eu lembro, gente, quando 2022, vocês conhecem um pouco da história lá do empilhamento, e isso tem tudo a ver com empilhamento também, porque empilhamento é fazer as ações, os hábitos, as coisas que eu defini durante muito tempo e ir empilhando. E esse estudo também comprova que quando o meu cérebro me viu empilhando, eu não só subi a frequência e acessei novos patamares, mas o meu cérebro começou a confiar mais em mim e falou: "Cara, agora tu tem um certificado
de um cara que faz acontecer e que tu não é um empolgado, tu tá fazendo de fato. E agora eu te valido pra tu fazer o que tu quiser. Tu quer o quanto? Tu quer 100 mil? Tu quer 10 mil? Tu quer 50 mil por mês? Eu te valido pra tu fazer isso. Porque eu tô vendo que tu não é um cara empolgado. É engraçado que a rede social é o mesmo sistema. O YouTube, o Instagram, muitas vezes, tu começa a postar ali e ele não deixa viralizar nenhum vídeo teu. Porque ele quer ver o quanto tempo tu fica postando. Quando passa de um mês ou mais, tu tá postando todo dia, ele fala assim, ó. Aí agora eu te dou a chancela, tá validado. Tu de fato quer criar conteúdo pra nossa plataforma, então eu vou começar a te entregar mais. É o mesmo sistema. O cérebro não aceita histórias poderosas porque não existem histórias pequenas validadas. É isso. Oh, e aí vocês têm nessa explicação um ponto crucial de avanço na frente de todas as outras pessoas. Querem saber qual é? Você já tem, mesmo sem saber dessa aula. Que é isso aqui, ó. Quando o cérebro desconfia de você e é cético, ele pergunta: quem você conhece que está vivendo essa história? Aí tu olha no desafio 10K e fala: ah, tem o Pedro, tem o Carlos, tem a Cláudia, tem o Nélio, tem o José. E aí tu dá lastro pro teu cérebro, ele confia e ele faz. Mas tu também vai ter que responder as outras perguntas. Por isso que o desafio da SK funciona tanto. Eu tô só trazendo uma nova forma de explicar, que pra mim fez muito sentido. E é mais um lembrete de assim, ó. Vocês querem crescer demais sem firmar a base, que é o básico, que é a estrutura principal. Então vamos lá. Qual é a solução? Como é que eu consigo o alvará de construção do cérebro para construir, seja 50 mil, seja 100 mil, seja o que for? Tem um exemplo do Pablo Marçal, que ele comentando inclusive sobre isso. Ele falou assim, ó, eu vou, eu vou, eu vou acordar cedo, eu não lembro qual era a hora, mas era 4 e pouco, eu acho. E eu vou tomar banho de água gelada até eu bater o primeiro 1 milhão de reais. E o cara bateu em 4 anos. A previsão, a espera dele é que ele seria milionário com 60 e poucos anos de idade. Em 4 anos ele bateu, parou e aí entrou no novo desafio. Só que o quanto você. E sem falhar. E sem falhar. E aí, por que que eu dou o exemplo dele? E eu não sei se todo mundo gosta dele, se alguém tem alguma coisa contra. Aqui é. Eu sempre falo, não tô nem aí. O que importa é de trazer cases de fato que funciona. Só pra falar sobre o poder da mentalidade, o cara treinou 42 dias só pra ir pro Iron. Vocês têm noção que é isso? Tem gente que treina anos pra ir pro Iron, pra fazer uma prova gigante, e os caras treinaram 42 dias, se eu não me engano. Tu acha que o cérebro que quer poupar 100% da energia, tu dizer assim, ó, vou pro Iron. Irmão, o teu cérebro vai dar um jeito de te deixar doente, vai te derrubar, vai fazer alguma coisa, vai tirar tua atenção pra tu cair da escada, quebrar a perna pra tu nem inventar de fazer. Então, muitas vezes, a gente acha que a resistência, ela é só espiritual, ela é em níveis que a gente fica imaginando que é um obsessor, é um espírito tal, é um karma também, e sim, pode ser, mas muitas vezes é só o teu cérebro querendo poupar energia, porque ele sabe que tu não tem credibilidade com ele. É que nem você chegar no banco depois de com nome sujo, com um monte de dívida e tu pedir 100 mil reais emprestado. O banco vai dar ou não? Tu pediu um empréstimo de 100 mil.
ou um cartão de crédito de 10 mil por mês. O banco não vai te dar. Só que nesse caso o banco é o teu cérebro. Então, assim, para quebrar esse bloqueio e conseguir uma liminar, né, esse alvará de construção dentro do cérebro, é crucial ter histórias validadas. A validação é obtida através da construção de lastro, o que envolve a execução consistente de pequenas histórias, ou seja, disciplinas de validação. E aí vocês devem estar achando que é, então tem que correr 10 km todo dia, tem que fazer não sei o quê, tem que acordar 3 horas da madrugada. Não, gente. Às vezes é só ler uma página por dia. Falar assim, ó, cérebro, durante os próximos 10 dias eu vou ler 2 páginas. E tu lê as 2 páginas durante os 10 dias. Aí o cérebro, opa, parabéns, você validou uma história. Você fez. Cérebro, agora eu vou ler. Durante 10 dias eu vou ler 5 páginas. Aí teu cérebro vai lá, mas imagina você que nunca leu, tá? Só que aí tu vai lá e fala assim, ó, ô cérebro, em 10 dias eu vou ler 3 livros. Teu cérebro não vai nem começar, irmão. Tu é só um empolgado. Oi, pessoal. Tu não vai nem começar. Tu é um empolgado. Tu falou, Nelly? Ah, porque saiu uma voz aqui. Acho que deve ser algum espírito aí. Então, Desde a assim, hora que eu cheguei, falar de espírito, macho. é isso aí. Chegou o espírito aí, o espírito. 2 dias sem ligar a TV e lendo 2 livros novamente. Perfeito. É isso. E é assim, é prometer ir até o final. E aí, qual é o grande problema? Até comentei isso já sobre, no desafio, que eu já vi pessoas chegarem e falar assim, ó, eu vou fazer 200 mil reais. Aí teu cérebro, só um empolgado. Tu não vai nem começar. Então o cérebro já traz uma porrada de resistência. Por isso que uma das formas de eu conquistar esse espaço no meu cérebro é muitas vezes até colocar uma meta menor para que eu vou lá, eu fiz os movimentos, eu bati a meta, o cérebro falou: "Toma, agora tem um certificado, uma chancela e o alvará de construção. Tu quer construir o que agora? Ah, eu quero construir o dobro. Toma, um alvará e uma. Agora tu consegue." Então ele vai te dando permissão para isso. Ou seja, você pode abrir permissão para milhões gratuitamente. Por que gratuitamente? Porque são os pequenos hábitos. Então eu trouxe toda essa explicação para te dizer que o que te falta de permissão te falta porque o teu cérebro não confia mais em ti, já que vários hábitos que você começou, você não foi até o final. Tu não tem lastro para negociar com o cérebro. Ou seja, se um indivíduo cumpre as pequenas promessas, o cérebro faz uma análise e emite um certificado de confiança. Eu certifico você. Você realmente cumpre o que você fala. Esse é o certificado que demonstra a credibilidade neuronal, provando que o indivíduo é um executor e não apenas um sonhador empolgado. E é o que permite o cérebro liberar o caminho para metas maiores, dizendo: pode ir, eu te apoio. E aí, quando o cérebro fala assim, ó, pode ir, eu te apoio, ele vira o teu melhor amigo e tu usa todos os recursos dele porque ele confia em ti. Ele deixa de ser o cara que quer poupar 100% de energia para ser o cara que vai começar a investir em energia em você. Porque ele sabe que vale a pena e que funciona. Ele sabe que ele não vai gastar energia à toa e que vai ser muito bom para ele. Porque ele sabe que se tu prosperar, tu vai dar mais conforto, inclusive, pra ele. Tu pode comprar uma cama melhor. Tu pode começar a comer em restaurantes melhores. Só que se ele não confia em ti, ele não vai te validar, porque ele sabe que tu é só um sonhador empolgado. E aí eu tenho um desafio pra vocês pra finalizar, e essa aula de hoje é muito curta.
bem direto ao ponto. E o desafio é para todos nós. Quem não quiser entrar no game agora tá tudo certo, mas aproveita que tem energia do grupo e tem todo mundo junto. Querem saber qual é o desafio? Sim! Eu não E aí sei vai nem o que é, aparecer meu parceiro, mas eu tô dentro. vai aparecer um sonhador empolgado que vai dizer: Eu faço 10 vezes isso aí ao cérebro. Irmão, tu é só um sonhador empolgado. Eu não libero a permissão. Então, assim, claro, deixa em aberto. Mas o desafio para todos nós é, durante 7 dias, levantar antes das 6 da manhã, Ah, ler o deixa comigo. devocional, ou seja, ter um momento de conexão, transbordar o que aprendeu no devocional ou em algo que estudou. Ou seja, eu posso fazer uma live, eu posso mandar no grupo um áudio do que eu aprendi no devocional de hoje, naquele livro que eu li. E no final, correr 3 km durante 7 dias sem falhar. É muito básico. Mas talvez teu cérebro já vai trazer uma porrada de resistência, porque ele vai olhar e vai dizer assim, ó, tu tá só empolgado. Por mais que seja muito simples e pequeno, o teu cérebro vai olhar e vai dizer, tu é apenas um empolgado. Agora imagina, se eu não tenho credibilidade com o meu cérebro para negociar 7 dias fazendo isso, imagine para querer fazer 50 mil reais. Não dá para chegar no banco e pedir um empréstimo de 100, 200 mil reais, 50 mil reais, se tu não tem credibilidade com o banco. O teu cérebro é a mesma coisa. Então vão começar a ganhar credibilidade nas pequenas coisas. Quem não pode correr, tem algum tipo de diagnóstico, pelo menos faz uma caminhada de 3 km. Quem aguenta e suporta correr mais e já tem internamente isso, corre 5, corre 10, mas é melhor que você faça 3 km durante 7 dias do que ficar inventando de ser o fodástico, gastar uma energia do caralho do cérebro, o cérebro vai dizer assim, ó, cara, isso aí não compensa. Porque tá gastando muita energia minha e isso aí não vai levar para lugar nenhum. Então muitas vezes é melhor ir de gota em gota até o balde transbordar do que querer ficar abrindo torneira, gastando energia demais. É um momento de construção e de ganhar confiança, de reconquistar a confiança do cérebro. Não dá pra chegar no cérebro de novo pra reconquistar ele pedindo em casamento de volta. Tem que dar uma flor, um chocolate, marcar um jantar. E aí? Deixa eu ver aqui os comentários no chat. Antes das 6 da manhã. O que que eu botei aqui, ó? Está de pé. Tem que estar de pé, acordado, antes das 6. Pai, ainda não é minha hora de acordar antes das 6. Aí você tá tudo certo também. Não vou falar nada, não. É escolha, ninguém é obrigado a fazer nada, tá? Mas aqui é uma forma de ganhar credibilidade com o cérebro. A aula vai acabar cedo pra gente dormir, né? Já pegou. Tô usando a credibilidade do cérebro com vocês. Tô poupando energia com vocês pra vocês ganharem a credibilidade aí. Eu tropecei ontem meu pé inchado e mal conseguindo postar no chão. Aí tu corre plantando bananeira também, dá. Sabotagemzinha, vou manter minha planilha de corrida 3 vezes na semana e nos outros faço esses três. Posso dar uma sugestão? Levanta e toma banho gelado, brincadeira. Exato. Aí assim, tem gente que já vai querer assim, nossa, eu vou acordar 4h40 da manhã, vou tomar banho gelado, vou ler 5 livros pela manhã. Aí teu cérebro, irmão, tu é só um sonhador empolgado. Ele nem te deixa fazer os 3 primeiros dias. Começa na maciota. Faz o básico. Faz só isso. E aí tu faz 7 dias, teu cérebro fala, tá fácil, mas eu gostei de fazer isso. A gente tá mais disposto hoje, eu tô com mais energia, inclusive. Então eu que tava poupando energia, agora eu tô com mais energia. Então, cara,
Isso é legal. E aí tu vai validando história no teu cérebro. E aí vai chegar um ponto que vai ganhando confiança. Que tal postarmos no grupo quando a gente faz. Perfeito. Vamos fazer o movimento no grupo. Quem quiser criar uma hashtag aí, hashtag ativadas. Então, vamos nessa. As outras, ok. Antes das 6, tudo certo. É escolha, como eu falei, ninguém é obrigado. Se eu tá pensando na despedida de solteiro que tem um quarto na no... pois é, aí acontece coisas ali que, ai, hoje eu não vou conseguir, por quê? Aí teu cérebro, parabéns, você de fato era só uma pessoa Mas empolgada. como é que eu acordo 6 da manhã indo dormindo às 3? Até sugestões. Já, minha parte eu falei, negocie com o cérebro de vocês, que agora é com vocês e ele. Fala, Paulo. E qual foi o termo que tu usou? É não sei o que, sonhador? É o sonhador empolgado, eu acho. Ah, eu acho, eu vou descobrir quando a gente finalizar essa semana. Mas hoje eu olhei para a projeção e disse assim: caraca, dá para fazer 100 mil em uma semana. Eu acho que talvez eu tenha sido esse sonhador empolgado, Aham. sabe? E Mas assim, legal, mano. dá, é real. Tu não, talvez não pegou todo o contexto da aula, né? Mas o que que eu quero dizer aqui com isso? É que o cérebro, ele se torna um guardião cético. E aí imagina que, por exemplo, eu combinei contigo de correr amanhã. Aí vai lá, tu chega pra correr, eu falo, ô Paulo, não vai dar não. Aí amanhã a gente marca de novo. Aí depois da manhã a gente marca de novo. Na hora de correr, ô Paulo, não dá não. Aí não, mas amanhã eu vou. Aí tu vai a terceira vez, eu não vou. Eu começo a perder a credibilidade contigo. E aí, quantas promessas que a gente fez? Ah, quando eu ganhar X valor, eu vou começar a investir. E aí tu vai perdendo credibilidade com o cérebro. Chega um momento que ele não confia em ti pra nada. Às vezes tu fala que vai faturar R$ 1.000 e ele fala assim, ai, irmão, vou nem gastar energia contigo. Total, total. Não vou te dar É, no permissão. meu Então, caso, só eu um vou ter detalhe. que. A gente acha que a permissão muitas vezes é só a dependência emocional, é as crenças que não permitem, mas na real é o teu cérebro que já não confia mais em ti. E aí tu faz uma reprogramação mental e algo, aí tu fica energia com empolgação, tu até consegue fazer durante a semana, mas teu cérebro já sabe. Vai ser só uma semana, tu tá empolgado, tu tá com mais energia, então tu não tá gastando tanto da minha que a gente tava ali. Mas quando passar uma semana, eu cancelo isso porque eu sei que não vai pra lugar nenhum e sei que não vai até o final. Então, logo, é melhor nem. É, para mim vai ficar fácil porque eu já acordo cedo, Aham. já leio e vou caminhar. A diferença agora é que eu vou ter que correr, né? Essa parte que tu tá falando é muito parecida com o que as pessoas, quando eu estava treinando vendas, elas traziam, pô, mas eu não sinto que sou eu. É óbvio, não está internalizado, não está integrado. É a mesma coisa da construção de um hábito, né? Tamo junto. Já que a aula já Tá. vai finalizar, eu vou sair também. Eu vou treinar. E qual é a hashtag? Bota a hashtag ativados. Hashtag ativado. É. Tá bom. Lembrando que, mais uma vez, ninguém é obrigado a entrar. Reflitam e falem, vou pegar a onda nisso e eu vou arregaçar. Ou eu vou fazer do meu jeito, eu vou botar que eu vou ler 3 páginas por dia e eu vou ler e é isso aí. Mas, quem quiser compartilhar do desafio dos ativados, o desafio é esse que eu comentei. Fala, Thomas. São duas coisas. A primeira é que eu já tava, eu gosto muito de acordar cedo e eu não tava conseguindo, e aí, porque, né, enfim, ajuste na rotina. Só que aqui, velho, também é uma questão, né? Tipo, a semana passada a gente acabou às 11. Eu nem liguei a câmera porque eu tava um zumbi. E aí tem isso de hoje a gente vai conseguir ir mais cedo, porque também tava assim, eu falei, pô, tá um fluxo legal ali à noite. Porém, eu durmo, preciso dormir. Então é isso. Acordar cedo acabava que não estava muito compatível. Então achei, por isso que eu comentei da tua visão de a aula ser mais curta hoje. E para mim é super bem-vindo, funciona muito melhor, fico muito com mais vitalidade, eu fico muito orgulhoso de acordar muito cedo. Claro que vai ser 5h59, mas 57, quiçá. Não vai ser 5 não, mas bora nessa. Outra coisa, cara, eu acho que hoje ou ontem cedo.
eu tive uma ideia que bateu aqui, e aí agora você falando, eu lembrei dela, então vou jogar na roda já ao vivão aí, público para todo mundo. Que é que, olha que loucura, eu pensei, cara, a gente podia marcar uma corrida do 10K de quem tá por aqui, né? E Pô, aí é você lança um desafio de 7 dias de corrida, então a gente podia fechar isso com um encontro aí coletivo. isso. Mas tu pegou no campo demais, velho. E eu tinha. Eu tava pensando, tipo, desafio 10K, fazer 10K, só que tinha que ter um treino até lá. E aí o treino seria esses dias que a galera já vai, cada um correndo, e aí no dia a gente se encontra pra correr 10 km. E aí quando a gente finaliza, a gente vai pra algum lugar, algum restaurante, e aí faz uma troca de ideia, e enfim. Mas muito massa. Eu tinha acessado um negócio assim. Se tu tiver ideia de estrutura também, tu já traz que a gente. Essa aí tua já complica talvez para uma galera, já fica menos acessível, porque, né, quem tem, há quem não corra 10. Então, talvez a ideia de, tipo, fazer três, igual você está fazendo essa do três, e só fechar essa semana, por exemplo, semana que vem uma corrida, fazendo três, pode ser, aproveita o campo já e faz um aqui agora, que até esperar ter condicionamento para os 10, pode ser as duas, né? Enfim, uma visão só. É, e quem não tiver aqui em Floripa vai correr na sua cidade na mesma hora, na frequência. Vai ficar todo mundo alinhado. E aí corre ao vivo, a gente faz uma live assim, fica. Ih, daí tá, parou, tá parando, hein? É isso. E aí, quem não aguentar ir até o final, Não, não vou falar isso não, isso é uma piada pesada de posicionamento. Quem não correr até o final, tá... tem gente que tá acostumado a levar os outros nas costas, não se posicionar, então ajuda a carregar. É forte, mas é isso aí. Eu não ia falar, mas eu falei. Se posicionem, galera. Se posicionem. Já comecei do começo. Quem chegou depois, assiste o que eu falei no começo. Sobre os temas que eu tô falando e me posicionando ali na rede social. Então, fechou? Júlia? Ou Juliana? É Júlia também, né? Não, Juliana, Juliana. Juliana, Não, perfeito. foi interessante, porque eu tenho uma folha impressa da porta do meu guarda-roupa de coisas para fazer todo dia. Então, eu já estou criando esse hábito com todo o tempo, porque para mim é bem difícil criar rotina. E aí, eu estou há um tempo nesse processo. E aí, eu vi você falando ativado, aí meu cérebro falou, tipo, querida, faz o que você já se propôs comigo antes, que tal? E aí foi muito isso, tipo, então vou pegar ainda mais firme e fazer tudo que está escrito no papel, que eu já imprimi e já me comprometi, sabe? Então terminar ele e aí formar para o meu cérebro, ok, eu não vou me motivar e ficar emocionado com um novo desafio. Eu vou fazer o que eu já prometi para você, para provar que eu consigo, e aí eu entro no próximo. Perfeito. É isso. E eu tô pensando em cada 7 dias a gente troca talvez algum hábito, aumenta alguma coisa a mais e aí vamos empilhando. E eu vou falar um negócio. Esse estudo aqui, que eu trouxe para vocês esse tema hoje, em 2022, alguns sabem da história, passei por uma fase muito difícil aqui em Florianópolis, só que foi a fase que eu mais me conectei com Deus. Eu comprei a mentoria do Pablo Marçal e era 40 dias assistindo uma aula. Eu acordava 4h40 da manhã, eu ia treinar, eu assistia a aula, eu fazia live transbordando com a galera. E assim, não via R$ 1 na minha conta e o que tinha na geladeira no dia bom era ovo e no dia top era frango. Mas eu fiquei muito grato, muito conectado a Deus, servindo as pessoas, fazendo movimento todo dia. E aí, nessa explicação também, meu cérebro olhou pra mim e falou: Cara, pela primeira vez, tu tá fazendo o que tu prometeu e tu tá seguindo durante vários dias seguidos. Então eu te dou uma chancela, eu te dou um certificado de alguém que tá validado. Só que enquanto isso, energeticamente, eu tava empilhando frequência, né? A média de frequência da energia que eu tinha todos os dias era cada vez maior. Então, em frequência e energia eu estava subindo e em confiança do meu cérebro também. Quando chega dezembro, eu recebo uma ligação, eu fecho uma parceria com um médico e eu passei 2023 todo recebendo referências, recebendo Pix de 4.000, 3.000, 2.000 todos os dias de médicos durante o ano todo e eu não precisei ir atrás de nenhum cliente, todos vinham até mim. E isso tudo porque meu cérebro me deu a chancela e pela energia que eu entrei.
Então eu entrei num lugar de permissão energético e do meu cérebro também. Então isso, e o desafio 10K ele nasceu do empilhamento. Só que agora eu tô trazendo uma coisa antes do empilhamento energético. Porque o empilhamento ele tá dentro dos hábitos, que é a sustentação principal. Mas eu mesmo, e eu tô me colocando dentro desse desafio, nessa parte dos hábitos em si, porque eu sei o cara foda como eu me sentia quando eu acordava 4h40 da manhã. Cara, eu acordava 4h40 da manhã, eu olhava assim e falava, cara, ninguém acordou ainda, eu sou mais foda que todo mundo. Eu já me sentia o cara fodástico. Quando eu já tinha estudado, tinha tomado café da manhã, tinha treinado muitas vezes, dava 6 horas, aí a galera tava acordando ainda e já tinha feito um monte de coisa. Então eu me sentia muito forte. Não tô falando pra vocês começarem 4h40 da manhã, mas a gente vai começar antes das 6. Então, gente, mais uma vez, quem tiver um diagnóstico e não puder correr, vai caminhar. Ou escolhe algum hábito nesse sentido, fazer um exercício, alguma coisa. E também não se afobem pro teu cérebro não dizer assim, ó, mais um sonhador empolgado. Porque tem gente que vai querer correr 10 km todo dia. Consegue, consegue. Mas não corre o risco do teu cérebro achar que vai ser um gasto de energia muito grande. Deixa ele se acostumar, deixa ele ver que é bom. Fechou? Todos entendidos? Alguém tem alguma dúvida? Vou mandar depois o print ali da parte do desafio em si. Quem não quiser seguir no desafio, mas falei, mais uma vez eu vou falar, não é obrigado. Escolhe uma ou duas coisas dali e começa. Mas quem de fato quer transformar a vida, quem está sentindo que não está acessando o que poderia estar acessando pela capacidade que tem, tá na hora de ganhar a confiança do cérebro. E mostrar pro cérebro que é bom viver, que é bom ter hábitos positivos, que tu vai cumprir o que tu falou. Do mais básico ao mais avançado. A gente quer cumprir só os projetos maiores. Só que aí tu tá falhando várias vezes com o livro. E eu falo isso pra mim, tá? Essa aula eu tô trazendo pra mim também. Que quando eu pegar a energia com todo mundo junto, eu sei que eu vou fazer mais ainda. E engraçado que a gente só precisa fazer ali durante 21 dias ou 30 dias. Então, de 7 em 7, se eu for botar 30 dias, o cérebro você já vai dizer assim, ó. Não vai nem pra começar amanhã. Agora, quando eu boto 7, pera aí. Aí já tem gente já. Não vou acordar pela manhã. 6 da manhã não dá pra mexer. Desconforto. Vocês têm que deixar muitas vezes de ser a versão que vocês sempre foram pra ter resultados diferentes. E os resultados diferentes vêm de versões novas. Aí tem gente que vai dizer: ah, mas eu não vou transbordar e compartilhar na rede social. Tudo bem também. Enfim, tô aqui chovendo no molhado. Tô enxugando gelo aqui, falando a mesma coisa. Mas é isso. Gente, uma ótima noite. Deus abençoe vocês. Depois assistam o começo dessa aula que eu trouxe um negócio de um posicionamento que eu tô tendo agora. E eu vou até repetir pra gente finalizar. Eu recebi um chamado da espiritualidade e eu fui salvando várias coisas que têm a ver com política, mas que são de cunho espiritual. Eu estou trazendo um posicionamento do joio e do trigo, da transição planetária. Só que eu estou comentando sobre questões que começam aí na política, que têm referências políticas, e que eu vou comentar e que muitas coisas não vão fazer sentido a primeiro momento. E aí eu vou amarrando e costurando as coisas. Não permitam que algo político faça vocês olharem para mim e apagar tudo que já foi feito e toda a vontade que eu tenho de servir vocês, de fazer vocês prosperarem, porque eu tô falando sobre um político que às vezes a gente tem de estimação. E quando a gente tem algo de estimação, muitas vezes nós somos a estimação desse algo. Então eu vou ter que bater de frente uma linha. Tô cutucando um enxame de vespas que já começou a vir de volta. Então já veio pessoas no meu direct falando um monte de coisa. Fui ver, tinha 20 e pouco ou 30 e poucos compartilhamentos no primeiro vídeo que eu postei. Teve gente perguntando quais são as minhas referências. É,
Basicamente, eu pergunto perguntando quais são meus lastros, de onde foi que eu tirei a informação que eu tirei. E já apareceu outra aqui, ó. Vamos ver. Cara, isso não tem nada a ver com a direita e com a esquerda. Vai de pessoa para pessoa. Nem toda pessoa estranha é de esquerda. Eu entendi o que vocês quis dizer no vídeo, mas o fato de usar a esquerda e a direita, você generaliza as coisas. Mas é exatamente isso. Como eu vou costurar algo se eu não generalizar no começo, abrir o campo para depois ir costurando e afunilando? Então, eu vou falar coisas que aparentemente não têm sentido. Isso me coloca em jogo, em exposição, em check. Muitas pessoas vão aparecer dos dois lados, e isso me faz ter tração para chegar mais longe. Esse é o jogo que a espiritualidade me imputou para fazer, né? E eu demorei, tá? Eu tô salvando o negócio há meses. E você não tem noção das conexões que tá rolando. Das jogadas políticas, da jogada de alienação, o que tá por trás da política. Eu já fiz parte da política, então eu sei como é que funciona o sistema. Então fui colocado lá também para entender isso. Então, assim, eu vou mexer, vai ter coisa que vai incomodar, inclusive vocês não vão concordar comigo, e tá tudo bem. Não concordem comigo, mas também não anulem o que já foi feito e o que está sendo feito. Eu vou precisar ser quem eu preciso ser e quem a espiritualidade está pedindo de mim. Mas quem me conhece no íntimo, que são vocês, eu continuo sendo esse cara. Mas para cutucar em chama de vez, eu vou ter que estar preparado. E eu vi uma fala do Elton Euler que foi bem forte, que é: tenha coragem de ser superficial. Porque eu era o cara de muita profundidade, né? Sempre trazendo conceitos maiores. Mas, e para mim era um saco falar de política. Gera muita dualidade, gera muita desconexão. Mas eu entendi que minha mensagem não é para todo mundo. É para aqueles que querem, para aqueles que estão despertando e para aqueles que não tiveram um entendimento muito maior de que tudo do que está por trás é de fato o espiritual. Então também peço que quando vocês forem orar, vocês orem também pelos movimentos que eu tô fazendo. Porque, gente, o bagulho é doido. Então, tô indo lá. Desejo muita prosperidade para vocês. Que vocês ganhem cada vez mais a confiança do cérebro e as permissões para prosperarem cada vez mais. Tô finalizando aqui. Quem chegou depois pode assistir de novo. Essa aula foi muito massa. E tô indo lá. Valeu, valeu, valeu. Até a próxima. É uma semana incrível pra gente. A gente se encontra quinta-feira de novo. Na real, eu acho que nessa quinta é a Vanessa, constelação. E aí eu aviso lá. Fechou? Vai ser massa. Tchau, tchau.